Olá, pessoal. Professor Josias aqui com vocês. Nossa aula de hoje é sobre o eletroscópio. Você já deve ter assistido a nossa primeira aula sobre eletricidade, quando eu falei sobre os processos de eletrização. Pois bem, o eletroscópio é um dispositivo usado para detectar cargas elétricas. Pode ser construído de maneira simples assim, ó. Um objeto leve, pode ser uma esfera de isopor, pendurado por um fio também leve e isolante. Vamos considerar inicialmente que esse eletroscópio está carregado positivamente e nós vamos usar ele para descobrir se este outro objeto, esse bastão que eu vou colocar aqui próximo a ele, vai estar carregado ou não, se ele tem carga elétrica ou se está neutro. Então, quando aproximarmos o objeto, se acontecer isso, ó, uma repulsão, é porque o bastão está eletrizado. E dá até para a gente dizer que tipo de carga é essa. É uma carga positiva, porque nós já sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam uma da outra. Se o eletroscópio, em vez de carregado positivamente, tivesse uma carga negativa, e eu fosse colocar um objeto, um outro bastão, para descobrir se ele está carregado ou não, quando aproximar, se houver a repulsão, é porque ele vai estar eletrizado. E dá para dizer que trata-se de uma carga negativa, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quando a esfera do eletroscópio estiver carregada e neste processo houver um afastamento dela em relação ao objeto, dá para dizer que o objeto está eletrizado e dá até para identificar qual é a carga. Agora, precisa ter cuidado quando a situação for o contrário. Por exemplo, se eu aproximar aqui esse outro bastão para descobrir se ele está eletrizado. Se houver uma atração, uma aproximação da esfera em relação ao objeto, aí você pode até dizer, é porque um está carregado negativamente e o outro positivamente, porque cargas de sinais contrários se atraem. Observe o seguinte, um objeto neutro também é atraído por um objeto eletrizado. Vamos explicar melhor uma situação como essa. Digamos que a esfera do eletroscópio está neutra, está descarregada. Vou aproximar aqui o objeto, a gente chama de indutor. Se este objeto aqui, o bastão, estiver neutro, quando aproximar aqui, não vai haver nem repulsão e nem atração. Agora, quando aproximar e houver atração, é porque o bastão está eletrizado. No entanto, não é possível dizer se a carga dele é positiva ou negativa. Quero explicar isso melhor. Digamos que seja uma carga negativa. O que vai acontecer é que ele vai induzir uma separação de cargas na esfera neutra do eletroscópio. Vai afastar os elétrons para essa extremidade, consequentemente, essa extremidade da esfera mais próxima ao indutor vai ficar positiva. A esfera não ficou eletrizada, ela apenas está tendo uma separação de cargas, mas o saldo total dela é zero. Se a carga do indutor não for negativa, for uma carga positiva, vai acontecer a mesma separação de cargas. A única diferença é que as cargas negativas é que vão ficar aqui nessa outra extremidade, atraídas que são pela carga positiva do indutor. E aqui do outro lado vão ficar as cargas positivas, mas temos a mesma separação de cargas. A propósito, essa separação de cargas ocorre tanto com um condutor quanto com um isolante, que a gente também chama de dielétrico. No condutor acontece porque o indutor carregado positivamente vai atrair os elétrons livres aqui para próximo dele. Frequentemente, o outro lado fica positivo. Então, é devido à presença dos elétrons livres. Aqui no isolante, nós não temos a presença de elétrons livres. No entanto, quando eu coloco o indutor carregado positivamente, por exemplo, o que vai acontecer é que as moléculas que constituem o material do isolante, elas vão ficar polarizadas eletricamente, um lado negativo e o outro positivo, de tal maneira que vão se alinhar na direção do indutor. Aqui mais próximo ao indutor vão ficar as cargas negativas e na outra extremidade vai ficar uma concentração maior de cargas positivas. Logo, ou pela presença de elétrons livres no condutor, ou pela polarização das moléculas no isolante, sempre vai haver a separação de cargas em um objeto neutro, na presença de um indutor. Mas vamos voltar aqui
e explicar por que que de fato ocorre a atração do objeto neutro por um objeto carregado. O que acontece é o seguinte: aqui mais próximo, nós temos as cargas negativas, próximas à carga positiva do indutor. Isso aqui gera uma força de atração. E a carga positiva do indutor, ao mesmo tempo, repele essa outra extremidade da esfera neutra, que tem carga positiva. Temos aqui uma força de repulsão. No entanto, devido às cargas negativas estarem mais próximas do indutor, essa força de atração é ligeiramente maior do que a força de repulsão. Nós vamos entender isso melhor na próxima aula, que eu vou falar sobre lei de Coulomb. Então, é por isso que ocorre a atração de um objeto neutro por outro objeto carregado eletricamente. No entanto, o que nós vamos presenciar mesmo é o seguinte: quando eu tenho uma esfera neutra, se eu colocar próximo um objeto para descobrir se ele está eletrizado ou não, se houver a atração da esfera neutra pelo objeto, é porque ele vai estar eletrizado. Eu não vou ser capaz de dizer se essa carga é positiva ou se é negativa, porque o efeito é o mesmo. O efeito é uma separação de cargas aqui no objeto na esfera neutra. Por conta dessa separação de cargas, vai haver a atração da esfera neutra pelo objeto que está eletrizado. Bom, um eletroscópio simples é dessa maneira. Um outro tipo de eletroscópio que nós temos é chamado eletroscópio de folhas. Trata-se de uma haste metálica, material condutor, fica preso aqui numa rolha isolante dentro de um frasco de vidro, para manter suspenso, não haver contato com o solo ou com uma mesa, por exemplo. E aqui embaixo nós vamos colocar duas folhas metálicas leves, contato uma com a outra e também em contato com o material condutor dessa haste. Quando elas estão assim paralelas, em contato uma com a outra, é porque o eletroscópio está neutro. Bem, se aproximarmos um objeto desse eletroscópio, carregado positivamente, o que vai acontecer é que ele vai atrair cargas negativas do eletroscópio, que é constituído pela haste metálica e pelas folhas metálicas também, aqui para o alto. Consequentemente, aqui na parte de baixo vão ficar concentradas as cargas positivas. E por conta disso, as folhas têm cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir uma à outra, vão se afastar. E a configuração do eletroscópio vai ficar essa, na presença de um objeto carregado, que induziu uma separação de cargas no eletroscópio. Se eu afastar o objeto eletrizado do eletroscópio, ele volta à posição original. Não há mais a separação de cargas, então ele fica como estava antes. Agora basta aproximar e ele, devido à separação de cargas, as folhas se abrem novamente. Se esse objeto fosse carregado negativamente, o efeito seria o mesmo. A única diferença é que aqui no alto ficariam concentradas cargas positivas e aqui embaixo nas folhas cargas negativas. Mas seriam cargas de mesmo sinal, logo haveria repulsão do mesmo jeito. Vamos analisar uma outra situação. Digamos que eu faça aqui um contato do objeto carregado com o eletroscópio. Você sabe, isso faz com que ele fique carregado positivamente, porque essas cargas negativas aqui do alto vão ser anuladas, porque elétrons passam para essa bastão carregado positivamente, e quando eu afasto, o eletroscópio já vai estar carregado positivamente. E estando carregado, a configuração que ele vai ter é essa, com as folhas metálicas abertas, porque estão se repelindo uma à outra. E com essa configuração, o eletroscópio carregado, ele também serve para indicar a presença de cargas elétricas ou não. Digamos que eu aproxime aqui outro objeto eletrizado. Digamos que está com carga negativa. Quando eu aproximo aqui, o que ele vai fazer é repelir elétrons livres dessa haste metálica lá para a parte de baixo. Consequentemente, algumas dessas cargas positivas vão ser anuladas e vai aumentar a concentração de cargas positivas aqui em cima. Como diminuiu a concentração de cargas positivas aqui nas folhas, essa abertura vai diminuir, porque diminuiu a força de repulsão
entre elas. Mas basta eu retirar essa carga negativa aqui de perto e tudo volta ao normal. A abertura volta a ser como estava antes. Basicamente são essas as explicações principais sobre os eletroscópios. Finalizamos a nossa aula por aqui. Até o nosso próximo encontro.